Vocês estão conseguindo visualizar? Não, tia. Não estão conseguindo visualizar? Não. Por quê? Deixa eu tentar aqui de novo. Deixa eu tentar aqui de novo. Estão conseguindo visualizar agora? Sim. Graças a Deus. Então vamos Sim, aqui. agora sim. Beleza. Então vamos aqui, gente. Hoje, o nosso conteúdo de literatura, nós vamos viajar um pouco, certo? Pela viagem relacionada a conto. Olha que coisa fantástica. Vocês estão observando, pessoal, que a nossa árvore, ela está cheia, certo? De cores. E essas cores estão relacionadas aos nossos contos, certo? Então, vamos viajar aqui um pouco no conto, certo? Para a gente iniciar a nossa aula, não ser logo aquela aula já assim, né, Caxias, eu trouxe aqui para vocês uma lição de vida que está relacionado à pedra, certo? Raíssa, faça a leitura para mim, meu amor, dessa reflexão. Tá, ok, tia. A pedra. O distraído tropeçou nela. O violento projetou-a. O empreendedor construiu com ela. O homem do campo, cansado, usou-a como assento. As crianças brincaram com ela. Drummond poetizou-a. Davi usou-a para matar Golias. Michelangelo fez com que ela as mais belas esculturas. Em todos os exemplos, a diferença não estava na pedra, mas sim no tipo de homem. Não existe pedra no teu caminho que não possa usar para o teu próprio benefício. Muito bem, perfeito. Então, o que acontece, pessoal? Muitas vezes eu boto obstáculo em tudo, certo? E essa pedra, eu acho que é algo para mim desistir da minha vida. Ai, é muito difícil, eu não vou conseguir. Ai, essa pedra que está no meu caminho vai me atrapalhar. Será, gente? Será? Se essa pedra ela vai atrapalhar? Ou será se essa pedra ela vai me ajudar? Será se essa pedra, certo, vai fazer com que eu realmente vença futuramente? Ok? Então, é essa reflexão, né, para vocês refletirem um pouco, buscarem a buscar realmente a pedra que está atrapalhando o seu caminho e tirar vantagem em cima dessa pedra, certo? Vamos aqui. Conto, certo? Qual a definição de conto, certo? Primeiro, conto é um texto narrativo, certo? E o que é um texto narrativo? É aquele escrito em prosa ou versos, que possui um determinado narrador, o qual conta uma ação que ocorre num determinado espaço e tempo, e em que intervém personagem. Ou seja, texto narrativo, né? Ele é escrito em prosas, certo? Ou versos, que possuem um determinado narrador. Esse narrador, ele conta uma ação, certo? E ele ocorre no espaço, no tempo, e tem que ter personagens, certo? O conto é uma narrativa literária, por isso eu estou trabalhando com vocês esse ano, gêneros literários, certo? Conto é uma narrativa literária, geralmente curta, como eu falei para vocês, né? A definição do conto é um texto narrativo e é um texto também curto, certo? Com economia de meios, como tempo, espaço e personagem, enfocando uma célula dramática ou conflito único, certo? Conflitos esse, certo? Que tem que ter a solução, ok? Dúvida até aqui?
Tudo ok? Não. Não, né? Não. Seguindo. Agora eu vou trabalhar com vocês a estrutura do conto, certo? Todo texto existe uma estrutura, não é isso? Eu tenho certeza que o professor de produção textual, ele trabalha com vocês a estrutura do texto, certo? E hoje eu vou trabalhar com vocês a estrutura do conto. Como assim, Lidiane? Eu vou dizer a vocês como é que vocês conseguem construir um conto. E em seguida esse material vai estar todo disponibilizado para vocês. Se vocês forem, assim que vocês finalizarem aqui, já pode olhar lá no Classroom que já está lá, para vocês continuarem tirando as dúvidas de vocês com esse material. Conto, a estrutura. Tradicionalmente, o conto estruturava-se em. O conto ele tem uma estrutura em, primeiro, introdução. A introdução faz o quê, tia? Descrição de espaço ou personagem, certo? Depois vem a complicação. O que é a complicação, tia? Fatos iniciais que colocarão, certo, as personagens a alguma situação nova, certo? É essas complicação que vai ter o quê? Os fatos iniciais que colocarão as personagens a alguma situação nova. Tia, Oi, meu amor. é pra anotar daí no caderno também? Não, amor, vai estar disponibilizado para vocês, tá certo? Não precisa copiar, só se você quiser, certo? Já está lá no Classroom. Aí vem também o conflito. O que é o conflito? É o desenvolvimento da história, é o desenvolvimento do conto, é o desenvolvimento da situação, do que está acontecendo, certo? Então vamos lá. Quais são as estruturas de um conto? Quem pode dizer para mim? Primeiro é o quê? Introdução, depois complicação e por último conflito? Perfeito, perfeito. Raíssa, e a introdução está relacionada a quê? A descrição de espaço ou personagem. Exatamente. O espaço que eu estou falando, pessoal, é como se fosse na cidade, no campo, na serra, certo? Esse é o espaço, certo? E os personagens é que estão dentro da história. Complicações, Raíssa, está relacionado a quê? Ô, tia, tá relacionada a problemas que os personagens vão vivenciar, situações novas? Exatamente, situações novas, o que vai acontecer na história. História, cada página que eu virar, eu vou ter uma situação nova. Muito bem. Conflito, Raíssa, está relacionado a quê? Ao desenvolvimento da situação. Exatamente. O desfecho, tia, também pode Isso. ser chamado? Sim, sim, sim. Certo? Gostei. Também, pessoal, eu tenho o clima. O clima, Raíssa, lê aí para mim o que significa clima. Clima, momento de maior intensidade dramática, depois do qual é possível prolongar o conflito. Muito bem. Então, esse clima aqui, pessoal, é o quê? É aquele que tem a intensidade, certo? A drama, certo? O conflito. Esse é o clima. Aquele clima que está rolando na história, certo? Epílogo. Raíssa, diz o quê? Solução final do conto com prêmio ou castigo, isto é, vitória ou derrota do protagonista. Exatamente. Aqui, pessoal, é a solução final. Aí existe o quê? Existe a situação final. Existe a vitória, sim. Existe a derrota também, certo? Então, aqui é a situação final. Pode ser com prêmio, pode ser com castigo, com vitória ou derrotas, certo? Modernamente, a estrutura do conto é seguida tão fielmente. Pode haver inversão na ordem de suas partes ou omissão de algumas delas. O conto, pessoal, ele pode iniciar de um jeito, no meio ele pode ter uma reviravolta e o fim ser algo totalmente diferente, algo que eu não estava nem pensando que ia acontecer. Por exemplo, a introdução é, na maioria dos casos, omitido com seus elementos
distribuídos ao longo do texto, certo? Eu posso ir distribuindo, pessoal, meus personagens ao longo do texto, certo? Um personagem ele pode estar lá no final, coisa que ele não existiu no começo, mas ele pode acontecer tá lá no final, certo? A preferência é por inserir o leitor de imediato na ação, com início repetindo sem aviso, certo? O interessante é que o leitor, ele tem aquele suspense, aquela vontade, certo? De ler. Aquela vontade de entender o que vai acontecer. Quando você está assistindo a novela, você não tem assim, esse pensamento? Assim é o conto, certo? Você deixa aquele suspense no ar. Agora, gente, eu vou trabalhar aqui com vocês um conto-linguagem, certo? Eu tenho certeza que o professor de português, ele já trabalhou com vocês com várias linguagens, né? Linguagem relacionada, a linguagem culta, a linguagem invariável, a linguagem coloquial, a linguagem facial. Existem vários tipos de linguagem. Mas o conto, ele é construído com uma linguagem objetiva, direta, privilegiando o quê? As ações, certo? Então, o conto, pessoal, ele trabalha com a linguagem privilegiando as ações. E é uma linguagem objetiva, uma linguagem direta, certo? Um conto pode ainda ter a preponderância das reflexões do narrador, levando em conta muito mais os sentimentos e pensamentos do que as ações. O conto, pessoal, ele tem também uma das características de levar o sentimento para o leitor, certo? Levar o pensamento do leitor para as ações dos personagens, ok? Eu tenho também, pessoal, o conto narrador, certo? Como assim, tia? O narrador é um ser fictício, produzido pelo autor, para que contem a história. É a partir do ponto de vista do narrador que os fatos são relatados. O conto pode ser narrado em primeira ou terceira pessoa, certo, gente? O conto ele pode ser narrado em primeira ou terceira pessoa, ok? Quando o narrador participa da história, diz-se que é um narrador em primeira pessoa. Nesse caso, o narrador é personagem. Quando é, pessoal, que o narrador ele vai ser personagem? Quem pode me responder essa pergunta? Quando o narrador, certo? Quando ele participa da história? Quando ele fala primeira pessoa? Quando ele participa da pessoa e quando ele é a primeira pessoa. Perfeito. Doro. E desse jeito. Quando o narrador não participa da história, recebe o nome de narrador em terceira pessoa. Quando é, pessoal, que o narrador participa da história? Quando é que o narrador não participa da história? Quando ele está em terceira pessoa, ele estava narrando os fatos de outros personagens. Exatamente, certo? Quando o narrador está na terceira pessoa, ou seja, narrando os fatos de outros personagens. Perfeito. Agora eu vou trabalhar com vocês conto-personagem, certo? A personagem, de acordo com sua importância para o desenvolvimento da narrativa, pode ser o conto, pessoal, os personagens, de acordo com sua importância para o desenvolvimento da narrativa, pode ser protagonista, antagonista ou figurante, certo? Walter, lê aí para mim o que é o protagonista. O protagonista é a pessoa principal, geralmente aquela com que o leitor tem empatia. Isto é, a vida da personagem e o núcleo do enredo. Muito bem, muito obrigada. Então, protagonista, né, é a personagem principal, certo? Protagonista é o personagem principal. Pronto, isso aqui todo mundo já sabe. Agora leia o próximo. O antagonista. O que é o antagonista? Pode ler, Walter.
O antagonista representa, de alguma maneira, uma oposição à realização dos objetos do protagonista. Exatamente. É aquele que está trabalhando diretamente com o protagonista. E o figurante é o que, Walter? O figurante é o ser necessário para criar a ilusão da realidade, mais secundário da drama. Mas, muitas vezes, você acha que o figurante não tem lá suas importâncias. Mas tem muita importância, sim. O figurante, certo, é um ser necessário para criar a ilusão de realidade. Mas muitas vezes eu não dou tanta importância para o figurante, mas ele é tão importante quanto o protagonista. Tia, Oi, meu amor. o antagonista é como se fosse a pessoa má, entre aspas, nos contos? Exatamente. Exatamente. Boa observação, viu, meu amor? Isso. Perfeito. As personagens podem ainda ser classificadas como planas ou redondas, dependendo de suas riquezas psicológicas. Certo? Vamos lá. Bia, lê aí para mim, Beatriz Rodrigues. Primeira personagem. Beatriz Rodrigues. Laís. Oi, tia. Leia aí, meu amor, a personagem redonda. É aquela que pode surpreender o leitor mudar de ideia, mudar atitudes por estar sujeita às contradições. Perfeito. Então, pessoal, essa personagem, ela é o quê? Ela está ligada, pessoal, ao leitor para mudar a ideia, certo? Mudar o que é a atitude, certo? As contradições da história, certo? Continue, Laís. A personagem plana é quem? É psicologicamente um pouco desenvolvida e, em geral, não surpreende o leitor. Exatamente. É aquela também que não vai surpreender o leitor. Mesmo quando existe um ser real em que o narrador se baseia a personagem literária, certo? É uma entidade ficcional. Ok? Seguindo. Agora, pessoal, vou trabalhar com vocês o conto-tempo, certo? Esse conto-tempo é o quê? O ano ou século em que se passa a ação. Não interfere na extensão do conto, pois qualquer que seja a dimensão de tempo real, ela se modifica de acordo com o enfoque que o autor pretende dar a seu texto. Um único minuto pode estender-se por várias páginas. Um ano inteiro pode estar contido em um só parágrafo. Entenderam, gente? Aí que o tempo aqui ele pode parar, certo? Em um único parágrafo no conto, certo? Agora eu vou trabalhar aqui com vocês com o espaço. Algumas vezes o espaço é descrito em detalhes. Outras vezes a descrição é apenas genéricas, certo? Aí eu trouxe aqui para vocês o espaço. E esse espaço, pessoal, está relacionado a quê? Ao local, ao ambiente. Que local e que ambiente é esse, certo? Espaço é o local em que a narrativa ocorre. Por exemplo, se ocorre na cidade, no campo, na serra, certo? É esse espaço aqui. A construção do espaço contribui para elaborar os personagens. Se o autor descreve uma personagem que mora na cidade, em uma casa grande e toda organizada, o leitor imagina certas características para essa personagem, diferentes das que suporia, certo? Que é suporia. Imagina, certo? Para alguém que sempre viveu num deserto, por exemplo.
Digamos que eu vou, né, coloquei essa imagem aqui. Essa imagem eu estou analisando o quê, pessoal? Essa imagem eu analiso uma cidade ou imagino um campo? Um campo? Um campo. Por quê? Porque eu estou vendo uma lagoa, eu estou vendo só uma casa, né? Agora, se tivesse vários prédios, carro, semáforo, eu já imaginava o quê? Se tivesse prédios, vários carros, semáforo, eu Que era imaginava uma cidade? Uma uma cidade. cidade. Muito bem, gostei. Contuação. O conjunto de ações praticadas pelas personagens em busca de um objetivo ou para impedir que algum objetivo seja alcançado e que confere sentido à história, certo? Agora eu trouxe aqui para vocês uma caracterização, as características geral do conto, certo? Que se resume em três, pessoal. A extensão, certo? A extensão está relacionada ao quê? O conto, ele é quê? Ele é curto, certo? O conto deve estar contido entre algumas palavras, no caso de microcontos, certo? Até um máximo de 5 a 6 mil palavras, para vocês observarem como o conto ele tem que ser curto, certo? O conto não é tão, como é que se diz, tão extenso, certo? Na próxima, eu tenho linhas dramáticas. Linhas dramáticas quer dizer o quê? Enquanto que no romance podem haver várias linhas de desenvolvimento, como, por exemplo, histórias secundárias, acontecimentos em volta de trama do protagonista. No caso do conto, a trama é única. Não há possibilidade da dispersão do desenvolvimento da história, dadas as características de concisão do conto, certo? E para finalizar, eu tenho tempo, certo? O conto não tem muito espaço para idas e vindas no tempo. A utilização de recursos como o feedback é rara, permanecendo narrativas quase sempre em uma única linha de encaminhamentos temporais, certo? Aí eu Ô, tia, Oi, meu amor, pode falar. a senhora vai passar alguma atividade para a gente fazer? Algum Vou sim. conto? Não, não é conto, não. Ainda vai ter. Vai ter. Vou já explicar, viu, a atividade? Então, vamos aqui. Eu trouxe aqui para vocês um esquemazinho. E esse esquema diz o seguinte, certo? Eu tenho a história, que no caso é o conto. Como é que eu vou começar, né, essa história? Eu trouxe aqui para vocês tudo esquematizado. A história, depois da história eu venho para os personagens, certo? Aí eu pergunto, quem são os personagens, certo? Depois que eu pergunto quem são os personagens, eu pergunto o que os personagens fazem, certo? Qual a ação dos personagens? Quando eu falo qual a ação dos personagens, eu distribuo em duas linhas. A ação do espaço, a ação do tempo. Aí eu faço essa pergunta. O espaço é aonde? O tempo foi quando? Certo? Então, isso daqui, pessoal, é a linha de raciocínio para o meu conto, certo? Quando você analisa esse esquema aqui todinho. A história, que no caso vai ser o tema, certo? Aí eu puxo para os personagens, depois eu pergunto quem vai ser os personagens, o que os personagens vão fazer, qual a ação dos personagens, certo? Aonde eles, o espaço que no caso está relacionado aonde vai ser esse espaço, quanto vai ser o tempo, certo? Quando o tempo, certo? Está relacionado a quando, ok? Agora eu trouxe aqui para vocês atividade para casa, bem simples, certo? Que eu vou explicar que hoje vocês não vão fazer conto ainda, certo? Nós vamos começar aos poucos. Lê o texto com bastante atenção para responder as questões. Aí, Patrícia, lê aí para mim, Patrícia. Zap.
Não faz muito tempo que temos esta nova TV com controle remoto, mas devo dizer que se trata agora de um instrumento sem o qual eu não saberia viver. Passo os dias sentado na velha poltrona, mudando de um canal para outro. Uma tarefa que antes exigia certa movimentação, mas que agora ficou muito fácil. Estou no canal, não gosto. Zap, mudo para outro. Não gosto de novo. Zap, mudo de novo. Eu gostaria de ganhar, em dólar no mês, o número de vezes que você troca de canal em uma hora, diz minha mãe. Trata-se de uma pretensão fantasiosa, mas pelo menos indica disposição para o humor admirável nessa mulher. O texto acima, publicado em Contos Reunidos, Companhia das Letras São Paulo, 1995, consta também do livro Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século. Perfeito. Perfeito, perfeito. Então vamos lá. Produzindo sentido, certo? Hoje vocês não vão, certo? Escrever um conto. Vocês vão produzir o sentido para na próxima semana vocês construir o conto. E produzindo sentido diz o seguinte: a primeira pergunta, cada pergunta aqui vocês vão responder duas questões. A primeira diz o seguinte: você acredita que a televisão ainda, nos dias de hoje, influencia as crianças? Por quê? Vocês vão me dizer, certo? Sim ou não, e vão dizer por quê. Ok? 2. Os programas de televisão deveriam ser mais criteriosos em suas exibições? O que mais te choca ou revolta no programa de TV? 3. A televisão influencia o comportamento das pessoas no texto. Em que momento isso acontece? 4. Retire do texto um fragmento em que mostra como era o diálogo entre mãe e filho. E hoje, como ficou o diálogo nas famílias após a chegada da televisão? 5. Quais os tipos de programas de TV que você mais assiste e qual o objetivo destes programas? 6. Qual a provável intencionalidade do autor ao escrever esse texto, ao escrever esse conto? Vocês vão fazer o quê? Certo? Vocês vão me responder essas questões com respostas claras, objetivas, certo? Na próxima aula, nós vamos continuar no conto. Aí sim eu vou passar para vocês produzirem o conto. Porque hoje eu quero que vocês produzam sentido para essas questões. Ok? Vocês vão fazer o quê? Vão responder no caderno, tirar a foto e enviar para mim lá no Classroom. Ok? Esse conteúdo já está lá, certo? Disponibilizado para vocês. Todo esse material. E eu finalizo com a seguinte frase que diz o seguinte: sua idade não define sua maturidade. Suas notas não definem sua inteligência. E o que pensam de você não define quem você é. Certo, gente? Eu termino com esse pensamento. É um pensamento, assim, que eu gosto muito desse pensamento quando fala. Muitas vezes você tem 12 anos e tem um pensamento de uma pessoa de 20. E muitas vezes uma pessoa de 20 tem um pensamento de uma criança de 5 anos. Certo? Então, vou repetir mais uma vez. Sua idade não define sua maturidade. Suas notas não definem sua inteligência. E o que pensam de você não define quem você é. Certo? Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo de hoje, certo? Foi feito assim com bastante carinho, certo? Esse conteúdo para que vocês realmente aprendam, tenham gosto, né, pela literatura, pelos gêneros literários. E eu gostaria de alguém, um aluno, para fazer a contribuição. Maria Barreto, quer falar alguma coisa da aula? Maria Barreto? Não? Muito bem. Raíssa, quer falar alguma coisa a respeito da aula? Tia, é que a aula foi muito boa, que eu consegui aprender muito sobre contos. Eu tinha também uma grande dificuldade
nos personagens antagonistas e figurantes, mas eu consegui tirar minhas dúvidas nessa aula. Só isso. Graças a Deus. Muito bom, muito bom. Pablo, gostaria de falar alguma coisa? Não, tia. Deu para entender tudo? Eu entendi tudo. Que coisa boa. Tem mais alguém que gostaria de falar alguma coisa? Ou tá tudo ok? Que coisa boa, né? Pois então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, certo? E amanhã, né, estarei aqui de novo com a disciplina de ética. Tá Pode bom? sair, tia? Pode sim. Beijo no coração de vocês e até amanhã. Ok?